Olá, eu sou Dora, coordenadora do Centro de Desenvolvimento Dora M. Bens, e hoje eu estou aqui com a Sônia Mendes para a gente falar, aliás, para um bate-papo, né? Sim, um bate-papo. A gente esteve conversando sobre uma questão que a gente considera muito importante dentro do processo terapêutico, que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Sim. Olha, Dora, eu percebi que quando a gente começou a conversar sobre esse tema, eu pensei bastante no meu percurso profissional, porque eu comecei inicialmente numa vertente organizacional, trabalhando em empresa. Em um certo momento aquilo já não fazia sentido para mim e eu mudei totalmente o rumo, né? Eu, enfim, saí dessa empresa, comecei a aprimorar os meus conhecimentos e adquirir novos conhecimentos e eu comecei a seguir um caminho na linha terapêutica. Então, o meu dia a dia, o meu foco mudou totalmente, né? Aí eu comecei a pensar, será que a gente pode considerar isso desenvolvimento, essa mudança de rumo, né? Eu comecei num sentido e a certo momento eu mudei totalmente o caminho da minha profissão, enfim, do meu foco profissional. E provavelmente dentro disso você também foi estruturando esse caminho, não é? Sim, sem dúvida. Porque eu acho que isso é muito importante até para dar essas guinadas profissionais, criar uma estrutura para fazer esse movimento de renovação, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu fui fazendo novas formações, fui adquirindo novos conhecimentos que foram realmente criando aqui uma base para eu dar esse salto e mudar o rumo de uma forma sólida, de uma forma construída, né? Isso, legal. E aí, eu refletindo, né, com a Sônia sobre a palavra desenvolvimento, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu adoro palavras, né? Adoro a língua portuguesa e nós estamos aqui com uma filha de Portugal, de Lisboa, né? Que está aqui conosco e é uma pessoa maravilhosa e que faz parte aqui do corpo terapêutico. Então, a palavra desenvolvimento, ela tem um prefixo que é des. Des é um prefixo de negação. E envolvimento é o quê? É apego, é posse, é você se misturar com um monte de coisas que impedem o seu movimento. Desenvolvimento é sair do envolvimento, sair da prisão é se libertar. Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? As pessoas entendem desenvolvimento como uma coisa chata, maçante, morosa, quando na realidade ela é simplesmente uma estrutura, um processo para você se libertar. Eu achei curioso você estar falando dessa questão da libertação, né? E realmente quando eu mudei o rumo da minha profissão, eu me libertei de uma ideia que eu tinha pré-definido para mim e que em algum momento deixou de fazer sentido. E isso me traz aqui a ideia do quanto o desenvolvimento ele nos permite a gente concretizar metas, a gente alcançar metas. E se a gente pensar do ponto de vista da psicologia, da formação da identidade, a gente define metas e objetivos que vão reforçar o nosso sentido, né? Da nossa identidade. Quem sou eu? Eu me defino nessa relação com o outro, com o meio, com o mundo. E no momento em que eu defino objetivos, eu estou reforçando essa minha identidade. Então, o desenvolvimento permite isso, né? A gente ir no alcance dessas metas e desses objetivos. Perfeito. E uma coisa que eu acho muito incrível no desenvolvimento é a noção de valor pessoal. Porque na medida em que eu desenvolvo os meus objetivos, minhas metas, eu também desenvolvo capacidades, eu desenvolvo skills, eu desenvolvo uma série de coisas, eu amplio os meus conhecimentos e isso vai tornando possível uma autovalorização cada vez maior, né? Eu me torno um profissional ou uma pessoa mais apropriada de mim mesmo, mais segura, né? Eu consigo desenvolver, né, o que eu quiser com mais maestria. E se desenvolver é sair do envolvimento, isso me traz para uma noção muito mais concreta do eu, né? E se eu fico com uma noção melhor, mais real de quem sou eu e de quem é o outro, eu consigo perceber qual é o meu limite.
né? Qual é o meu limite, qual é o limite do outro? E nesse aspecto, o desenvolvimento ajuda-nos realmente a gente trazer essa construção. É um caminho, não é realmente, a palavra desenvolvimento remete para essa noção de caminho, de construção. E se eu estou construindo, eu consigo perceber onde é que eu começo, onde é que eu acabo, onde é que eu posso me desafiar, né, de repente, e que vai permitir eu fazer essas mudanças de nível nesse crescimento. E nesse sentido, a gente pode ganhar muito mais autonomia. Sem dúvida. Né? Eu acho que a palavra autonomia é incrível, né? Ou seja, eu pego as rédeas da minha vida na mão, eu consigo me direcionar, eu sei quais são os passos que eu preciso dar, eu sei onde o outro está e eu não vou invadir, né? Porque autonomia pressupõe eu conhecer o meu ambiente e me direcionar e me desafiar dentro dele. E com isso a gente cria uma coisa muito incrível, uma abertura para o novo. Né? A gente abre as possibilidades do novo acontecer, da renovação, como a Sônia mesmo disse, que ela renovou completamente a atuação profissional dela. Sim. E isso foi incrível, né? Sim, é desenvolvimento. Nessa esteira do desenvolvimento, eu acho que as pessoas confundem um pouco estímulo com desenvolvimento. Sim. Quando a gente fala de estímulo, eu sinto que vem muita ideia do acontecer agora, né? Traz para o agora. E a ideia de eu poder fazer agora, ele dá uma sensação realmente de poder, né? Eu posso tudo. Então, quando a gente busca o estímulo, a gente é como se houvesse uma injeção aqui de energia e a gente sente que pode tudo, né? Então, é como se a pessoa ficasse motivada, não é? Traz aqui para uma ação. Só que se a gente está sempre nesse fogo rápido, é fugaz, é efêmero, não há uma continuidade, é uma coisa que é o agora só, mas o que eu procuro não é só para o agora, né? Eu quero, a nossa vontade interna é de haver uma continuidade, né? Eu acho que esse é o sentimento de que o estado permaneça, né? Exatamente, de que o estado permaneça. Então, o estímulo não nos remete para a continuidade, mas sim para algo que é fugaz, é momentâneo, é para agora. Né? E eu sinto que as pessoas hoje, elas buscam muito uma coisa imediata, né? O imediatismo, uma satisfação do que eu quero, do que eu preciso agora, né? E isso traz uma ansiedade muito grande. Porque se eu não consigo, ou se eu fico com medo de não conseguir, ou se eu fico ansioso para conseguir, eu acabo entrando em estados que eu vou precisando de cada vez mais estímulo para alcançar aquele estado. Então, eu vejo hoje em dia pessoas viciadas em estímulo, né? Elas estão sempre precisando de motivação, elas estão sempre precisando de alguma coisa, de uma dose extra de energia para fazer algo que, se elas entrassem num processo de desenvolvimento, elas alcançariam essa continuidade que a Sônia falou tão bem, tranquilamente. Sim. E não precisariam abrir mão do estímulo, né? Mas elas alcançariam isso tranquilamente. Sim, isso traz uma consequência, né? Que é, se eu sou o estímulo, não tem nada, né? Se eu não sustento algo, terminou o estímulo, fica um vazio, né? Fica uma insatisfação, e por isso que as pessoas buscam constantemente a satisfação que elas acreditam que está no estímulo. Mas se o estímulo é sempre algo fugaz, ele vai terminar rapidamente. Então, vira esse vício que a Dora estava falando, né? Eu quero estar sempre me sentindo ativo. Só que a ação, ela não é uma coisa rápida. A ação pode ser algo estruturado, algo dosado e que tenha realmente essa duração, o sustentar aquilo que o estímulo eventualmente traz, né? E não ficar só querendo a adrenalina que o estímulo traz, né? Porque é difícil. E isso, e pessoas que buscam estímulos o tempo inteiro, elas vivem em estado de frustração.
é uma frustração muito grande, porque elas não conseguem, elas podem conseguir um êxito momentâneo, mas aquilo não perdura, aquilo não tem continuidade, aquilo de repente, como a Sônia falou, acaba. Então essa sensação de frustração, de insatisfação, de ansiedade constante, ela permanece. E com isso a pessoa ela vai perdendo inclusive o gosto pela vida, ou vai precisando de sensações cada vez mais fortes para ter aquela sensação de satisfação de novo, mas que também desaparece. Então, Sônia, como é que a gente pode integrar o estímulo dentro do processo do desenvolvimento? Eu acho que se o estímulo é realmente essa ideia de uma energia que é colocada para dar início a uma ação, eu acho que ele é perfeito exatamente para ativar a motivação para eu criar ou iniciar um processo de desenvolvimento, né? E eu acho que traz aqui essa palavra de processo, né? Se a gente fala de continuidade, de construção, isso remete-nos exatamente para a ideia de processo. E o estímulo pode e surge, né? É importante que surja como essa força que nos vai trazer o ânimo para a gente iniciar esse caminho, né? Então ele é fundamental, não é para a gente eliminar o estímulo, né? Ele é necessário, porque ele é que nos vai trazer a motivação. Às vezes o estímulo pode ser uma coisa não tão positiva, como pode ser uma coisa negativa. Por exemplo, a gente, aqui em questão de desenvolvimento, a gente pode falar do desenvolvimento profissional, o desenvolvimento na vida, até na questão dos processos terapêuticos, são tudo processos que para iniciar a gente precisa daquela forcinha, né? Que seria, eu acredito, seria esse estímulo, né? Mas é que tem que ser na dose certa. Eu acho que talvez a grande questão é a intensidade, a frequência com que a gente acessa esses estímulos. Né? Nós aqui, né, inclusive a Sônia faz parte, né, nós somos um grupo terapêutico, né, e nós somos um centro de desenvolvimento. Então, aqui todo o trabalho é de estimular a pessoa a se desenvolver, inclusive terapeuticamente. Inclusive desmistificando o processo terapêutico. O processo terapêutico auxilia as pessoas na vida, ajudando elas a desenvolverem skills, ajudando elas a desenvolverem resiliência, ajudando as pessoas a desenvolverem uma escuta ativa, ajudando as pessoas a observarem o que está em torno, a se observarem também. Então, o processo terapêutico é um processo de desenvolvimento em etapas que vão auxiliando o ser humano a se tornar alguém melhor. Então, o estímulo, ele é uma etapa do processo, né? Ele não é o final. Eu tenho que usar sabiamente e integrá-lo nesse processo, né? Porque mesmo no processo de desenvolvimento da vida, ou até mesmo no processo terapêutico, não é uma coisa linear. Né? Existe aqui uma frequência que temos altos, temos baixos, temos momentos de insight, temos momento de integração, né? E os insights poderíamos dizer que são esses estímulos que nos levam para a fase seguinte, né? Então, eu diria que o estímulo, ele é necessário, mas ele entra na esfera superficial. E o desenvolvimento, ele realmente entra na profundidade, no integrar, no desenvolver, né? É um processo. E o estímulo, ele acaba surgindo como um catalisador. E é muito prazeroso, né, Dora? Eu fazer esse processo de desenvolvimento. Como eu estava falando inicialmente, na construção de mim, eu preciso me localizar no mundo em relação ao outro. E se eu fico só no estímulo, eu só estou aqui, né? Eu perco o sentido de mim, né? E no momento em que eu me percebo ator, né? Alguém que tem um poder de ação, de construção, de transformação, isso traz uma sensação muito boa, né? Isso fortalece o meu sentido de valor pessoal, né? Então, realmente o estímulo ele é superficial, é necessário, mas depois eu usufruo do caminho, né? Não apenas daquele momento ali, mas o desenvolvimento, ele traz
para esse sentido de que eu tenho um poder sobre, eu posso transformar, então eu vou ficar, isso vai satisfazer-me, isso vai ser muito prazeroso e vai alimentar o meu sentido de valor pessoal, né? Então desenvolver o prazer, né, de se cuidar, o prazer de construir algo, né? Sim. Da construção de algo que vai ter uma continuidade na sua vida. Sim. Né? Então esse prazer é bem diferente do prazer eufórico. Sim. Né? Porque a euforia, ela é fugaz e momentânea. O prazer que eu tenho quando eu construo, ou quando eu olho para trás e vejo o meu trabalho realizado, e que eu vejo o fruto desse trabalho, e que eu vejo a continuidade dele, inclusive não só minha, mas das pessoas à minha volta, isso é muito incrível. Então, Sônia, você não gostaria de falar um pouco do seu processo terapêutico, da sua experiência como terapeuta nesse sentido? Sim. Eu faço um desenvolvimento, o meu trabalho remete exatamente para o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Eu uso uma ferramenta, né, que é um equipamento de biofeedback, que a gente poderia considerá-lo aqui o elemento que traz um estímulo, né, nesse processo, nessa construção. Porque o equipamento de biofeedback, ele faz uma identificação energética de um perfil emocional daquele momento, né? Então, ele consegue dar-nos um mapeamento de quais emoções a pessoa está sentindo, e às vezes estão ao nível inconsciente. Então, no momento em que o equipamento identifica e eu devolvo essa informação para a pessoa, eu estou estimulando-a para essa reflexão, para ela localizar aquele ponto específico na sua vida ou no seu dia a dia, e ela conseguir fazer o insight, conseguir fazer o entendimento do que precisa ser modificado. E muitas vezes aquilo que eu percebo, Dora, é que quando eu devolvo essa informação para a pessoa, ela realmente vem a tal motivação, vem um ânimo de, ok, é isso que eu tenho que buscar, é isso que eu preciso transformar, é essa a minha dificuldade, porque às vezes é só uma sensação de desconforto que a pessoa não consegue identificar, e quando eu lhe trago essa informação, eu estimulo-a para ela ir atrás, para ela procurar uma solução, e até a trazer ideias práticas do que ela pode fazer no seu dia a dia. Então, até a frequência com que eu faço os meus atendimentos, que é semanal ou quinzenal, a ideia é exatamente isso, a sessão, ela traz essa informação que estimula a pessoa para, durante a semana, ela integrar essa informação e poder transformar o seu dia a dia, né? E ela aí sim está fazendo o desenvolvimento. Ela não está fazendo o desenvolvimento propriamente na sessão. Na sessão a gente está acessando informação que ela depois vai trabalhar no seu dia a dia, e a gente vai olhando, né? Como é que está sendo esse caminho, o que está sendo construído, onde é que está a maior dificuldade, né? Entendendo aquela questão até dos limites, onde é que está mais fácil transformar, onde é que está mais difícil, e a gente fazer esse trabalho conjunto, né? É um trabalho mesmo, é um caminho, e é muito prazeroso ver quando a pessoa se percebe conseguindo transformar, né? É algo muito, muito gratificante ver, e a pessoa percebendo que ela tem um poder, não o poder do estímulo da euforia, mas o poder da transformação e de sustentar aquilo que ela se propôs. É muito bom. É muito lindo. E nós aqui do centro, né, nós contamos com uma equipe bem grande de profissionais, né, atuando em diversas áreas, como a Sônia, né, e nós também estamos em desenvolvimento. nós estamos em desenvolvimento constante, nós sempre estamos buscando outras possibilidades e construindo o nosso trabalho conjunto. Nós aqui do Centro de Desenvolvimento, nós desenvolvemos um trabalho chamado Therapy Day. E nesse trabalho Therapy Day, as pessoas vão ter contato com várias técnicas, né? E técnicas que vão durar meia hora, e onde a pessoa pode receber um estímulo, e de repente, se ela gostar desse estímulo, ela pode se desenvolver terapeuticamente num desses processos. Porque o contato do Therapy Day de 30 minutos não vai resolver sua vida, embora possa aliviar muitas coisas, mas ele pode ser o início de um trabalho, de um processo de você cuidar de você mesmo e se desenvolver. Nós já estamos na 6ª edição do Therapy Day.
Então, com 6 edições do Therapy Day a cada 3 meses, nós também aprendemos muito, né? Quer dizer, nós já estamos há 1 ano e meio fazendo o processo do Therapy Day. E aí nós estamos com outras propostas, né? O Therapy Day foi um sucesso, é um sucesso. E nós estamos com proposta agora de uma edição especial do Therapy Day. Aguardem, Therapy Day Vivências. Mas nós estamos aqui abertos para que vocês conheçam, para que vocês se beneficiem de vários processos terapêuticos que podem realmente transformar a nossa vida.